Olá, eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre eleição presidencial. Eu, nos últimos anos, visitei aí a maior parte dos países da América Latina em que são governados por governos de esquerda. Essa semana, inclusive, estive no Peru e o que eu vi lá se repete na Argentina, na Venezuela, na Bolívia e em todos os países que a esquerda assume o poder. Escândalos de corrupção. O presidente do Peru, por exemplo, abrigou no seu avião presidencial seu sobrinho, que é foragido da justiça, envolvido em escândalo de corrupção. Então, isso é uma normalidade entre os partidos de esquerda que estão sempre envolvidos em maracutaias com as estatais e com os grandes oligopólios, defendendo apenas os seus interesses da esquerda caviar, né? Então se dizem de esquerda, mas querem andar de jatinho, querem tomar vinhos de R$ 8.000, querem, enfim, desfrutar de uma vida de luxo, não às custas do trabalho, mas sim às custas do poder bancado pela população oprimida, por gastos públicos desenfreados, por obras superfaturadas, enfim, os escândalos são inúmeros. Nesse momento, a gente está às vésperas da eleição presidencial. De um lado, a gente tem Lula, que, segundo os institutos de pesquisa, é líder então na corrida presidencial. Bom, Lula, presidiário, condenado, ele diz que foi absolvido, mas não é verdade. Houve sim uma jogada jurídica, né, de foro para liberar ele da prisão e também para liberar ele para o processo eleitoral. Então, só aí já é uma grande vergonha para o nosso país a gente ter uma pessoa como essa concorrendo ao cargo de presidente. Do outro lado, a gente tem o presidente Bolsonaro. Quer você concorde com as ideias dele ou não, com o jeito dele falar ou não, ele tem uma agenda que mais se aproxima dos interesses do país de longo prazo. Redução de impostos, desburocratização, automação dos serviços públicos, distribuição de renda de verdade para a camada menos favorecida, desonerações, melhoria na infraestrutura. Então, é um governo que tem começado e finalizado obras, e além disso, que finalizou muitas das obras que os antigos governos superfaturaram e que não entregaram, por exemplo, água para o Nordeste, que não entregaram as rodovias na região Norte, que não fizeram as privatizações dos portos e aeroportos, todas essas coisas aí feitas pelo governo atual. Então, não me resta dúvida que nesse domingo a gente tem que votar em Jair Bolsonaro para que nós não sejamos um exemplo da América Latina falida que hoje é representado por Argentina, Venezuela, Peru, Bolívia, sem contar os países da América Central que também estão afundados em problemas ligados à esquerda. Se o comunismo e o socialismo fossem a solução, eles teriam dado certo na Europa. Não deram. Se isso fosse solução, Cuba seria um paraíso. E apesar de ter praias maravilhosas, é um lugar péssimo para se viver, que sempre que as pessoas podem, elas fogem de lá, assim como fogem aos montes, mais de 500 pessoas por dia fogem da Venezuela, que é um governo também que só se preocupa com os interesses próprios. A massa trabalhadora fica oprimida e a classe média é dizimada, a classe média vira uma classe pobre. Então eu te peço, pense com consciência e vote em Jair Bolsonaro nesse domingo para presidente.